esse é o vídeo fazendo uma crítica sobre a série The Chosen. Essa crítica que eu quero fazer é uma crítica com uma visão pastoral, é uma crítica com a visão de alguém que estuda bastante a Bíblia e está dizendo, eu quero deixar claro aqui o que eu acho da série, porque eu fiz um vídeo falando sobre essa série, dizendo que você não deve assisti-la. E muitas pessoas falaram comigo, me aconselharam e insistiram bastante comigo que eu devesse assistir um pouco mais, dar uma chance maior para a série. Enfim, talvez ela seja mais benéfica do que maléfica, como eu tenho dito. E, bom, eu aceitei. Vou fazer então, assistir episódio por episódio, e episódio a episódio eu vou comentar e vou dizer aquilo que eu acho que é muito ruim, aquilo que eu acho que é bom. Veja bem, eu quero ser bastante sincero, bastante honesto. Esse vídeo e os demais vídeos eu não estou fazendo para criticar a série, eu não quero falar mal da série. Também não quero fazer um juízo de valor sobre o diretor, a pessoa que criou a série e nenhum dos atores. Não é essa a minha intenção, tá? Eu não quero falar mal da série. Eu quero fazer uma análise e dizer aquilo que eu acho ruim demais. Claro, tem muita coisa que não vai estar de acordo com a Bíblia, e eu vou falar disso, e que não tem tanta importância, assim, não vai trazer um prejuízo de fato. E tem outras coisas que vão. Também tem coisas boas, e eu quero falar com muita sinceridade sobre cada uma delas. Então, assista até o final, e aí você me diz o que você achou, se você concordou comigo ou não, e a gente vai, aos poucos, entendendo. Ou eu convenço você de que a série, de fato, ela não é tão boa, de que ela traz muito prejuízo, ou, quem sabe, a série me convence de que ela é sim boa, e aí eu faço um vídeo dizendo que você deve assistir e não que você não deve, tá certo? Esse é o desafio. Bem, para cada vídeo é um episódio, então eu vou assistir episódio a episódio e fazer um vídeo. Eu já assisti 3 episódios para fazer o primeiro vídeo e vi algumas outras cenas esporádicas no YouTube, mas eu estou começando de novo, então assisti o primeiro episódio hoje e hoje eu estou fazendo já a análise. Depois eu vou assistir o outro episódio, o segundo episódio, e fazer a análise do segundo episódio a episódio, tentando não ser influenciado pelos próximos, tá certo? Como se eu estivesse assistindo a primeira vez e a minha primeira impressão, depois de pensar um pouco a respeito de cada um, ok? Então vamos lá. Para o primeiro episódio, bem, a série começa como? Começa falando da Maria Madalena, né? Começa focando nela ali, ela criancinha, e depois mostra ela adulta, e ela é retratada como sendo uma prostituta. Essa retratação dela como uma prostituta é porque muitas pessoas, muitas religiões até por completo, algumas religiões por completo, como a Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, acreditam que Maria Madalena é a mulher de João capítulo 8, a mulher adúltera. Eu discordo muito dessa visão, eu discordo, e eu acho que não é ela, para mim não tem sentido ser a mesma pessoa, mas muitas pessoas acreditam até no meio evangélico, por exemplo, no meio católico. Bem, isso não é uma certeza, eu não tenho como afirmar isso 100%. Para mim não faz sentido que seja. Então, isso não é um problema em si. Eu acho que podiam ter criado uma história melhorzinha para ela, né? Mas, bom, não é um problema sério ter associado ela com a mulher de João capítulo 8. Mas ela é uma prostituta e ela vai adotar o nome de Lilith. Isso sim eu acho um grande problema. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a Lilith. A Lilith é supostamente a primeira esposa do Adão. Isso é uma crença cabalística. Os judeus cabalistas acreditam muito nisso. E, bem, o que não faz sentido nenhum para mim, que ficou bem ruim nessa questão, ela ter adotado o nome Lilith, é que já era conhecido naquela época essa ideia da Lilith e dela ser um demônio. Então, tudo bem, eles estão tentando associar aqui algo bem ruim com o que ela está fazendo. Mas qual o sentido? Pensa comigo. Faz sentido uma pessoa, mesmo naquele tempo, ela utilizar um nome que ia denegrir tanta própria imagem? Tudo bem que ela é passada aqui como uma pessoa bem depressiva, que está bem angustiada, que está bem atormentada com o que ela vive, ela é endemoniada e ela perde bem o juízo e ela quase não se lembra do que acontece, ela é bem utilizada, muito usada mesmo pelo diabo. Mas faz sentido ela utilizar um nome tão amaldiçoado, tão para aquela época, hoje poucas pessoas conhecem, mas para aquela época, um nome tão mal visto, eu acho que não faz sentido nenhum. E, claro, fez a associação, que eu achei muito boa, isso sim ficou bem legal. A associação dela está sendo atormentada por demônios, ela está possuída por demônio, e aí o nome Lilith retratando exatamente um demônio. Também uma cena que eu gostei bastante é quando o Nicodemos vai até a casa dela e mostra bem o rosto dela, aquela feição dela sendo endemoniada, e aí você consegue ver uma maçã. Eu achei isso, eu tenho certeza que isso foi proposital, e eu achei genial, porque a Lilith supostamente seria a primeira mulher do Adão, e também foi ela que deu a maçã para Eva.
e essa associação do nome Lilith com a maçã, eu achei genial, achei muito legal mesmo. Bom, falando do Nicodemos, eu gostei bastante quando aparece o Nicodemos e ele está lá ensinando sentado na cadeira, né? Seria a famosa cadeira de Moisés. Na verdade, deveria ser dentro de uma sinagoga, mas eu gostei bastante dessa visão dele, ele sentado na cadeira, ensinando, não em pé, não descocado, não atrás de um púlpito, mas sentado na cadeira. Isso para mim foi genial, gostei bastante também. Gostei de todo o visual da série, eu achei muito positivo todo o visual da série, as roupas dos personagens em geral, dos fariseus, enfim, eu gostei muito da fotografia da série toda. Mas essa parte, essa questão do Nicodemos ir até lá a casa da Maria, agora Lilith, para expulsar um demônio chamado pelos romanos, isso para mim não fez sentido nenhum. Por quê? Porque os fariseus, especialmente os fariseus e os saduceus, eles não se envolviam com esse tipo de coisa. Olha, naquela época, existiam os adivinhos, os feiticeiros, e eles mesmos que iam lá expulsar demônios, né? Mas os fariseus não faziam isso. Era uma visão muito clara de que uma pessoa endemoniada é uma pessoa que estava em pecado, não que ela estava sendo oprimida pelo diabo. Ela estava em pecado, por isso que ela tinha demônios. Se não fosse assim, nós veríamos muitos outros relatos na Bíblia de fariseus, saduceus, enfim, doutores da lei tentando expulsar, certo? Eles não faziam isso primeiro. Por quê? Porque eles tinham muito bem fixado que demônios era uma questão de pecado. Uma pessoa que estava tendo demônios estava em pecado, isso é um problema dela que vive em pecado, eles não se misturam com isso. Eles não iriam lá expulsar o demônio, certo? Outra coisa é que eles não tinham poder para isso. Então, mesmo que um outro tivesse, enfim, resolvido lá tentar expulsar, ao não conseguir expulsar um demônio, eles não fariam mais, porque eles faziam apenas coisas que lhes traziam crédito, que lhes traziam uma boa visão. Ir lá e tentar expulsar um demônio e não conseguir seria algo vergonhoso para qualquer um deles. Então eles não faziam isso. Só achei bem ruinzinho, não vou dizer que é um prejuízo, assim, não que trouxe um prejuízo grande para a história, para a narrativa bíblica, nem para a série, mas é bem sem sentido nenhum. Ainda mais lá ele, enfim, balançando incenso e falando em nome dos anjos, eu achei bem ruinzinho mesmo. Em relação aos discípulos, olha, quando aparece Mateus, e aí ele vai sendo retratado como uma pessoa especial, uma pessoa que tem uma dificuldade mental ali, isso é muito ruim. Primeiro, ele já parece bastante jovem, né? E uma coisa que as pessoas falam bastante, eu critiquei no outro vídeo, em outros vídeos, sobre os discípulos parecerem ser muito jovens dentro dessa história. E muita gente veio falar, não, eles eram jovens mesmos e tal, e na série eles são retratados como tendo 20 e poucos anos. Bom, quando nós pegamos o relato bíblico, mas a tradição da igreja, eles registraram coisas pelo menos próximo do que tenha sido verdadeiro ali, que estava certo, sobre a idade deles. Não a idade de nascimento, mas com quantos anos eles morreram, por exemplo. Então nós temos o relato da tradição da igreja, de que o João, ele era o mais jovem, e ele morreu aos 100 anos, no ano 99 da era cristã. Logo, ele nasceu no ano 1 antes de Cristo. Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Sim, o calendário estava errado, fizeram as contas erradas e descobriram depois. Então o João, ele tinha 4 anos menos que Jesus. Jesus começou o ministério aos 30 anos e João aos 26, provavelmente, tá certo? Não é certeza, mas provavelmente. Então João, que era o mais novo, tinha pelo menos 26 anos. E a tradição também diz que o apóstolo Pedro, era o mais velho, e ele morreu aos 75 anos, no ano 64 depois de Cristo. Então ele nasceu no ano 11 antes de Cristo. Logo, ele tem 6 anos mais que Jesus, de 6 a 7 anos mais que Jesus. Jesus começa o ministério aos 30 e Pedro aos 36 ou 37 anos. Isso é segundo a tradição, que está muito mais certo do que a gente, né? Porque eles estavam muito mais próximos lá. Então, eles deveriam ter nessa faixa etária de 26 a 37 entre João e Pedro, tá certo? Mas ali o Mateus, ele parece ter uns 22, uns 23 talvez. Me pareceu muito jovem. Não é ainda um prejuízo grande, só é uma coisa que não fica muito legal em relação ao relato bíblico. E aí ele ser especial é uma coisa que sim, isso para mim foi um prejuízo muito grande. O que eu tenho certeza que o que eles tentaram passar é essa ideia de que Jesus usa qualquer pessoa. Mas bem, só o relato bíblico de que Jesus utilizou um publicano, um funcionário de Roma, um coletor de impostos para ser um apóstolo, já é uma coisa que mostra que Jesus utilizava qualquer pessoa. Eles terem uma certa deficiência, enfim, para mim, isso abre margem
para que depois seja utilizado essa mesma ideia, essa mesma especulação de que Jesus utiliza pessoas distintas, de formas diferentes, com gostos diferentes e capacidades diferentes, para criar histórias diferentes demais, tá certo? Isso já é um prejuízo, a questão dele ter ali um problema psicológico. E essa possibilidade de abrir brecha para outras possíveis histórias, para mim, é um prejuízo ainda maior. Agora, o que ficou péssimo para mim, o que para mim foi uma vergonha, ridículo para mim, foi o Simão. Simão ter sido colocado como aquele cara meio galã, meio bonitão e briguento, né? Aquele cara, nossa, por que colocaram ele brigando por dinheiro? Isso para mim ficou muito ruim. É porque a Bíblia diz que Simão era mais sanguíneo, era mais nervoso e tal. Olha, a Bíblia fala sobre o Simão ser um pouco impetuoso em algumas cenas, mas também fala de João, por exemplo. João também, a hora que Jesus não é aceito pelos samaritanos, ele pergunta, mestre, quer que a gente ore para que caia fogo do céu e consuma esse povo? Ele era bem impetuoso também, João. Aliás, tanto João quanto Tiago eram chamados de filhos do trovão. Por que será que eles eram chamados assim? Será que é porque eles falavam demais? Será que é porque eles eram muito firmes no que diziam? Então, eu acho que essa ideia de colocar um Pedro briguento, eu acho que isso ficou muito, mas muito ruim mesmo. Para mim, desse primeiro episódio, essa foi a pior de todas as coisas. Outra coisa também é essa questão das roupas. Eu falei lá atrás em outro vídeo sobre a roupa deles serem muito curtas. E aí, uma coisa que eu não tinha prestado atenção na primeira vez que eu vi o primeiro episódio, que é a parte que aparece o Simão andando junto com outras pessoas. Porque, reparando em todo o cenário, eu gostei muito da vestimenta de todos eles. Mas quando mostra o Simão, ele é o único bonitão com a sainha em cima do joelho, destacado lá. A ideia, mais uma vez, que me parece passar é que Jesus vai utilizar essas pessoas que são especialmente diferentes, que são especialmente diferentes da cultura da sua época. E isso também é algo que vai trazer, sim, muito prejuízo. Tá? Jesus utilizou pessoas que eram da sua época, que eram da mesma cultura, que tinham os mesmos pensamentos, nada de tão especial neles. Na verdade, não tinha nada de especial neles, por isso que Jesus utilizou essas pessoas. Então eu acho que isso ficou bem ruim mesmo. Para mim foi a pior parte do primeiro episódio. Outra coisa que ficou bem ruim para mim nessa história é o Simão está lá tentando vender, né? Está tentando negociar para entregar aos pescadores junto com o André. O André não gosta, mas o Simão quer fazer isso. Para mim isso degrine bastante a história do Simão. Não que tenha muita história do Simão, mas parece que ele é muito canalha. Isso deixa uma canalice no ar, né? O cara que vai fazer isso, ele vai vender os outros pescadores para que ele tenha lucro. Isso ficou bem ruim mesmo, tá? Agora, certamente, a parte mais bonita, não é nem a melhor, a mais bonita do primeiro episódio foi Jesus aparecendo lá no bar, na taverna, e a Maria vai beber e Jesus segura a mão dela e ele dialoga com ela um pouquinho ali e depois lá fora ele cura ela. Para mim essa cena ficou linda demais, ficou muito emocionante. Eu entendo porque muitas pessoas falam, eu chorei horrores, fiquei muito emocionado. É uma cena muito bonita mesmo, muito bem feita. Não é, para mim, nem perto do relato bíblico, mas ficou muito bonita, muito bem feita. Eu gostei bastante da cena. Mas uma coisa que eu tenho dito bastante para as pessoas é, só ser uma cena bonita não é o suficiente. Palavras bonitas não levam para o céu. A palavra de Deus é que leva para o céu. Então é preciso ter muito cuidado com cenas bonitas, mas que passam ideias erradas. Tá certo? Então, ficou bem longe do relato bíblico, bem longe mesmo. A primeira aparição dele foi curando a Maria Madalena, expulsando o demônio dela. E aquela expulsão foi bem ruimzinha também, né? Aquele abraço lá, o demônio saiu, não houve uma palavra, não houve repreensão. Isso ficou bem fraquinho pra caramba, eu achei. Né? Bem, o que eu achei então do primeiro episódio no geral? Para mim, parece que a série vai seguir uma ideia de relacionamentos, né? De mostrando o relacionamento dos discípulos com Jesus e dos discípulos entre os discípulos. Parece que vai focar mais nisso. No primeiro episódio, essa é a visão que me passa. Tá? E aí talvez vai focar menos em Jesus e mais neles. Eu sei, pelo que eu já ouvi, e pelo pouco que eu vi, que Jesus aparece bastante sim, mas a primeira impressão que dá é essa para mim. Então, qual que é o saldo total do primeiro episódio? Para mim, o primeiro episódio foi bom, foi muito bom, gostei bastante do primeiro episódio, tá? Apesar das coisas inconsistentes, que não trazem prejuízo, e até pelas coisas inconsistentes que para mim trazem sim prejuízo, que é a questão principalmente do Pedro brigão e dos discípulos serem escolhidos, às vezes porque eles têm algo de especial demais, né? Ou porque eles são, enfim, tem algum problema, ou porque eles são impetuosos,
Isso não ficou muito legal mesmo. Então, por enquanto, o que eu acho? Assiste The Chosen ou não assiste The Chosen? Vou assistir o próximo episódio e passo a passo eu vou dizendo o que vai me fazendo pensar se eu continuo com a ideia de não assistir ou de assistir, tá certo? Então, espero você no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você achou, se você achou que eu exagerei ou se você achou que eu estou certo, mas seja bastante educado, vamos tentar chegar no consenso juntos, tá certo? E que Deus abençoe a sua vida, até um próximo vídeo.